Shalom pessoal, saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. No vídeo de hoje falando sobre o tema Quem é Deus? Bom, os judeus quando falam acerca de Deus, eles o chamam de Hashem, porque segundo a tradição judaica, o nome impronunciável de Deus, o tetragrama sagrado, ou eu sou o que sou, como diz as nossas traduções, eles falam que é apenas uma respiração. E o nome mais próximo, a definição mais próxima do nome de Deus seria basicamente isso aqui, ó. Quando Deus disse para Moisés, eu sou o que sou, ele estava falando, obviamente, que ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Algumas traduções, por exemplo, como o próprio David Stern, judeu, ele diz que a tradução mais próxima é eu serei o que sou. Porque Deus ele nunca deixa de ser ou nunca deixou de ser aquilo que ele é. Portanto, ele continuaria sendo para o povo aquilo que ele sempre foi. Portanto, ali nasce a pronúncia do nome de Deus. Yud-He-Vav-He, é conhecido como o tetragrama sagrado. Os judeus chamam Deus de Hashem. Por quê? Porque eles, em respeito ao mandamento que diz não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, eles não procuram pronunciar o nome de Deus a qualquer custo. Então eles substituem as letras sagradas por Hashem. E a palavra Hashem significa o nome. Portanto, o nome seria uma referência a Deus, o nome sagrado. Mas existe uma outra definição bonita que os judeus dão para Deus, que é o Hamakom. E essa palavra Hamakom, a definição dela é o lugar. Porque eles dizem que Deus é o lugar do mundo, mas o mundo não é o seu lugar. O mundo todo cabe em Deus, mas Deus não cabe no mundo. Trazendo então a ideia de um Deus transcendente. Mas existe uma terceira definição que os judeus dão, que é o Ein Sof. Ein Sof significa o infinito e ilimitado, mostrando que o nosso Deus ele não tem início e ele não tem fim. Quando perguntamos quem é Deus, alguns conceitos eles são desmontados. Por exemplo, muitos de nós temos pressupostos e ideias acerca de Deus. Mas é verdade que esses pressupostos e essas ideias não são Deus e também não diz respeito ao nosso Deus. Muitos desses pressupostos e dessas ideias, elas são desmontadas quando nós começamos a investigar o Deus das Escrituras, quando começamos a estudar a sua palavra. O próprio Jó, no seu livro, ele disse, eu conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Ou seja, muitos de nós conhecemos a Deus através do que ouvimos, através das explicações, aquelas explicações simples, aquelas explicações religiosas, aquelas explicações limitadas. Mas é verdade que muitos de nós não tivemos um encontro com o Deus pessoal, o Deus da Bíblia. Quando Jó diz, agora os meus olhos te veem, ele está dizendo, agora eu te encontrei, agora eu tive um encontro com o Senhor. Agora, verdadeiramente, aquilo que eu pensava ao seu respeito caiu por terra, foi desmontado. Veja, Deus, quando ele diz para Moisés não fazer nenhuma imagem de escultura uma imagem que houvesse no céu, na terra e no mar, Deus estava falando que não existe nada que possa representá-lo, nem em cima do céu, nem embaixo na terra, nem no mar. Não existe uma representação definida de Deus. Por quê? A partir do momento que Deus ele passa a ser representado por uma imagem, aquela imagem ela esvazia o significado da divindade. A partir do momento que Deus ele passa a ser diminuído e reduzido por uma imagem, por uma estátua, ou até mesmo pelo ser humano, a sua plenitude, o seu significado verdadeiro, ele passa a ser minimizado. O Chesterton,
ele diz no seu livro O Homem Eterno o seguinte: Deus vivia numa terra de monstros. Teremos oportunidade de considerar mais profundamente o que eram aqueles monstros: Moloque, Dagon e a terrível deusa Tanit. Se a divindade de Israel houvesse um dia tido uma imagem, teria sido uma imagem fálica, simplesmente dando a Deus um corpo. Eles teriam introduzido todos os piores elementos da mitologia, toda a poligamia do politeísmo, a visão do harém do céu, no céu. Ou seja, o que ele está dizendo? Se o Deus dos hebreus, o Deus dos israelitas, tivesse uma imagem, ele teria uma imagem das mais terríveis possíveis. Olha, Dagon tinha uma imagem, a imagem de Dagon era terrível. O Deus dos filisteus tinha uma imagem e a sua imagem era horrível. O Deus dos egípcios tinha imagens e alguns deles, como o próprio Anubis, tinha uma imagem de um cachorro. Existia uma imagem mais horrível do que essa para representar os seus deuses? Então ele está dizendo que se o Deus dos hebreus tivesse uma imagem, essa imagem seria das mais desastrosas possíveis. Por isso que Deus pediu para que não fizesse uma imagem que o representasse. Porque Deus ele não pode ser representado. E se ele fosse representado, obviamente, seria uma imagem monstruosa, como existia nos panteão romano e nos panteões gregos também. Vários tipos de divindades, com vários tipos de formas e vários tipos de imagens horríveis que o representassem. Basta ver que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1 que os homens, conhecendo Deus, não glorificaram a Deus, mas antes eles reduziram o significado de Deus. Diminuíram para a imagem de homem, depois para a imagem de répteis e quadrúpedes, e depois passaram a adorar imagens de animais e até mesmo estátua. Então se observa que na tentativa de tentar representar Deus, sempre há uma falha no seu real sentido, porque Deus, apesar de ele ser um Deus pessoal, ele também é um Deus amorfo, ele não tem uma forma, não há nada que possa representá-lo. Por isso que ele apareceu para Moisés em Êxodo capítulo 3, em uma sarça. Porque uma sarça em chamas, porque o fogo não tem imagem. Quando ele conduziu o povo de Israel pelo deserto, ele estava manifestado na nuvem, porque a nuvem também não tem uma forma, não tem uma imagem expressiva. Agora, é bem verdade que Deus, ele não tem uma imagem que o represente. E é importante dizer que se essa imagem o representasse, certamente Deus não seria Deus, porque aquela imagem ela estaria muito longe da sua realidade. O que nós conhecemos de Deus, como diz João Calvino, é o que ele quis revelar. E aquilo que ele quis revelar está nas Escrituras Sagradas. Mas observe que Deus ele se manifesta através de seus atributos. E através desses atributos nós conhecemos parte de Deus. Os atributos, por exemplo, da justiça mostra um Deus justo. O atributo do amor mostra um Deus amoroso que se relaciona com as pessoas. O atributo da misericórdia mostra que Deus é um ser compassível e tem interesse em poupar os seres humanos da tragédia, até mesmo tirá-las das tragédias. Mas observe que nenhum desses atributos eles podem ser definidos como o ser de Deus. Deus está muito além desses atributos. Deus está acima de qualquer compreensão humana. Esses atributos são apenas elementos pelos quais ele se apresenta para nós, mostrando quem ele é. Mas agora, Deus, aquele Deus que disse que não fizesse uma imagem para que o representasse, esse mesmo Deus, ele se revelou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não no sentido físico, porque Deus não tem imagem. Não no sentido expressivo da imagem, porque Deus não tem uma aparência. O próprio Jesus Cristo diz que Deus é espírito. Agora observe que a maneira como Deus se manifestou na pessoa do Senhor Jesus Cristo foi na expressividade do seu caráter. O próprio escritor aos Hebreus ele diz que Jesus ele é a expressa imagem de Deus, ou a expressão exata do ser de Deus. E a palavra grega que é utilizada ali, ela traz a ideia de um haragma, que seria basicamente uma expressão numa medalha
ou nenhuma moeda. Ou seja, em termos teológicos, Jesus Cristo seria a cópia de Deus, aonde nós podemos enxergar Deus em plenitude, onde nós podemos conhecer Deus de forma completa, não no sentido físico, mas na maneira como ele se revelou neste mundo. Observe que Jesus Cristo, em a sua vida, durante a sua passagem aqui na Terra, ele lidou com vários tipos de conflitos. Ele teve momentos que ele se mostrou irado, mostrando a impaciência de Deus com a injustiça. Quando Jesus Cristo, ele vira as mesas do templo, mostrando que o zelo dele consumia a forma como aquelas pessoas, os sacerdotes, os fariseus agiam na casa de Deus. O zelo do Senhor consumia ele. Ali mostra a justiça dele, mostra o lado justo de Deus sendo revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que o seu amor, atendendo os pobres, os necessitados, aqueles que eram desassistidos da sociedade aristocrática, a sociedade mais nobre, Jesus Cristo estende as mãos para ela, mostrando o lado amoroso de Deus para com aqueles pobres pecadores que estavam à mercê da sociedade. Também nós analisamos Jesus passando por momentos que ele deveria mostrar uma impaciência, mas não, ele mostrou um total domínio, um total equilíbrio, uma total paciência, até mesmo no seu julgamento final. Ele ali, quando ele poderia mostrar a sua justiça, o seu poder, acabando com aquele momento, não, ele ficou em silêncio, ele ficou calmo, mostrando ali a paciência de Deus, de forma plena, um Deus que olha e vê as injustiças, e mesmo assim é longânimo para com os pecadores, mesmo assim é compassivo, misericordioso, querendo que os homens se arrependam dos seus pecados. Na cruz nós observamos uma mistura de amor e justiça e graça de Deus sendo expresso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos esses atributos, eles não foram demonstrados em uma peça fria de mármore, como uma estátua, mas foi revelado plenamente em um homem que se fez carne, ou melhor, em Deus que se fez carne e habitou entre nós, mostrando que aquele Deus que ora estava distante, como dizem as outras religiões, um Deus impessoal que está pouco preocupado com a sua criação, agora se mostra de forma humana, mais próximo do ser humano, a sua identidade, o seu caráter. Então a imagem de Deus, a imagem do Deus Santo, ela não está expressada em uma figura fria de uma estátua, apenas na figura do seu Filho Jesus Cristo. Observe que o apóstolo Paulo diz aos Colossenses que em Cristo habitou toda a plenitude da divindade corporalmente. Ou seja, se existe uma forma pela qual nós podemos conhecer Deus de forma plena, significativa, satisfatória, é em Jesus Cristo. Você não mais precisa olhar e ficar questionando onde está Deus, cadê Deus? Um Deus que parece impessoal e ao mesmo tempo invisível, de fato é. Mas quando você olha para o Senhor Jesus Cristo, judeu, nazareno, nascido na Galileia, nós conseguimos contemplar de forma plena a imagem do Deus invisível. Conseguimos contemplar aquilo que Jó contemplou de forma experimental. Um Deus que não pode ser estudado em um laboratório, mas um Deus que pode ser plenamente conhecido de acordo com as dificuldades e os problemas da vida. É um Deus que está presente no mundo através do seu Filho. Um Deus que está totalmente preocupado com o ser humano. Tão preocupado com o ser humano que ele se fez ser humano, para que através dos sofrimentos humanos pudesse oferecer-lhes a graça salvadora e a misericórdia que eles carecem e precisam. Então, o Deus que nós falamos na Bíblia, ou aquele Deus que eu disse no começo, que são expressões teológicas dos judeus, que diz que ele é Hashem, o nome sagrado, impronunciável, aquele Deus que eles chamam
de Ensof, o Deus infinito e ilimitado, ou o Deus Ramacom, que é o Deus que não cabe no mundo, mas o mundo todo cabe nele. É esse mesmo Deus que se fez homem, habitou entre nós, e hoje ele pode, não só podia como pode, sentir as nossas necessidades mais de perto. Em que sentido? Que ele se tornou um homem. Então, este é o Deus que nós pregamos, esse é o Deus que nós cremos, é o Deus das Escrituras. Portanto, eu faço um desafio a você. Derrube todas as concepções que você teve de Deus, porque ele é um Deus justo, ele é um Deus que se ira, ele é um Deus que mata, ele é um Deus que fere, ele é um Deus gracioso, misericordioso, que salva. Esse é o Deus das Escrituras. Mas, acima de tudo, ele é um Deus pessoal, um Deus relacional e um Deus que se fez carne e conhece de perto as dores e os sofrimentos humanos. E por isso que ele se fez homem, para não só salvar o homem, mas oferecer a solução para todos os problemas dos homens na redenção e na esperança do mundo vindouro, quando todas as coisas estiverem totalmente debaixo do seu poder. Deus abençoe a sua vida.